Boa tarde, eu sou a pedagoga Luciana de Souza, sou aqui do núcleo de Cascavel e esse ano eu estou lotada aqui no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. Sou responsável pelas turmas de sétimos anos, tenho sétimo A, B, C e D, 4 turmas. E eu estou aqui com a minha colega de trabalho, a pedagoga Renata. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. Nessa nossa conversa referente à frequência escolar. Comparando então, as minhas turmas de sétimos anos com as turmas que a pedagoga Renata acompanha, os oitavos e os nonos, a gente percebe assim, usando as ferramentas de gestão, o BI e o RCO, que os meus alunos de sétimos anos, eles têm uma frequência melhor que os nonos e oitavos, né, Renata? Sim, eles têm, mas é mais ou menos parecidos, né? A gente tem, tanto você como tem alunos faltantes, alunos evadidos, entre aspas, eu também tenho, Sim, né? Sim, exato. A gente tem, porque eles nem todos, não dá 100% de presença. Exatamente. Então, assim, fazendo essa análise, tanto do BI quanto do RCO, o que a gente consegue perceber? Que a questão, do BI, ele mostra ali a frequência, mas não são abonadas as faltas que são justificadas por atestado médico. Então, a gente precisa fazer uma outra pesquisa, fazer uma análise lá no RCO, que são registrados, então, esses atestados médicos, Sim. Que quando a gente faz essa comparação, a gente entende, que tem alguns alunos que, por motivo de força maior, questão de saúde, realmente não podem se fazer presente na escola. Mas, assim, o que mais nos preocupa é a questão dos alunos que estão evadidos da escola, que quando convocada a família não comparece à escola, Quando a gente liga, não atende, manda mensagem, não responde, Troca então, de telefone toda hora, o telefone já não é mais o mesmo. Isso O endereço não é muito. mais o mesmo. Isso, então assim, fica difícil a localização, E eu até tenho um caso que me preocupa bastante, que é o aluno Ítalo, do sétimo ano C, que ele é um aluno assim que tá com mais de 300 faltas já ao longo desse ano letivo. Então ele já é um aluno reprovado por frequência, não precisa nem ter nota mais, Assim, com certeza também não tem notas suficientes para ser aprovado. Porque daí é uma consequência, O aluno que não vem ao colégio, como é que vai se apropriar dos conteúdos? Como é que vai ter nota suficiente para passar de ano, Então, com certeza. é uma consequência ali das faltas, E é um aluno que quando ele vem para a escola, ele mostra assim que tem uma indisciplina muito grande, se envolve em conflitos. Então, quando ele vem, geralmente ele passa na coordenação, A gente faz ata dessa questão, do comportamento. E os pais são divorciados. Quando eu envio mensagem para a mãe, o que acontece? Ela tem aquelas mensagens temporárias, sabe, Renata? Que fica 24 horas e depois some, Então, o que eu estou fazendo já para ter provas, que eu estou tentando entrar em contato com a família, não consigo. Eu estou tirando print, das mensagens, porque no outro dia elas já não constam mais no celular. Mas assim, essa questão, ela já foi encaminhada para o Conselho Tutelar. Isso já faz meses, que eu fiz a ficha intersetorial dele. A partir do momento ali que tem 5 faltas consecutivas ou 7 alternadas, a gente já tem como função, já está encaminhando para o Conselho Tutelar. Fiz o encaminhamento, não obtive resposta, liguei lá no Conselho Tutelar, falei com uma pessoa que era responsável pelo caso e ela falou que ela ainda não havia feito a visita, que a demanda deles também é grande, mas daí eu pedi que ela me desse um retorno assim que possível. E isso já se passaram meses e ela não havia me dado retorno. Liguei novamente e ela falou que ainda não tinha conseguido marcar a visita. Então, o que eu pedi para ela é fazer um registro dessa situação, e está
conversando tanto com o aluno quanto com a mãe, no caso, né? Porque os pais são divorciados e quem tem a guarda é a mãe. Mas até o momento eu ainda não obtive nenhuma resposta dessa minha solicitação junto ao Conselho Tutelar. Então, dos meus alunos, é o caso que mais me preocupa. Agora, sim, analisando, né, os encaminhamentos que a gente vem fazendo já ao longo do ano letivo, né? Desde o início do ano, a gente acompanha, né, quem tem falta, a gente já entra em contato com a família. E agora, o que nós estamos fazendo no final do ano, né? Tenho aqui, Renata, a nossa ata, que é aquela ata Programa Presente na Escola, ocorrência de infrequência escolar. Então, nessa ata aqui tem toda a parte da legislação, do ECA, que fala, né, do compromisso da família de estar acompanhando, né, a vida escolar do adolescente, e que eles, caso não sigam isso aqui, eles estão incorrendo em abandono intelectual. Então, eu estou convocando as famílias, né? Qual foi o critério que eu utilizei aqui? Alunos com frequência entre 90% e 80%, convocar os pais e ou os responsáveis para assinar o termo de frequência que eu mostrei, né? Que é a ata da infrequência. E os alunos com menos de 80% de presença anual, eu já estou enviando para o Conselho Tutelar. Além dessa ata, nós temos também aqui no colégio, né? Assim que eu cheguei, eu fui muito bem recepcionada pelas minhas colegas, né? Tanto a Renata quanto a Cristiane. Então, elas já tinham todo esse material e elas me ofertaram, né? Pra gente trabalhar de forma cooperativa, coletiva. A gente sempre conversa antes de dar os encaminhamentos, né? E aqui nós temos esse termo de compromisso que os pais também, né? Quando vêm aqui, a gente pede para eles assinarem, se comprometendo, né, pela vida escolar deles, no empenho com o estudante, acompanhando, né, apoiando, olhando o caderno, porque às vezes a gente chama aqui a família e eles nunca pegaram o caderno do filho para olhar que está totalmente incompleto, né? Então, assim, e outra coisa que a gente escuta bastante é que o comportamento que eles têm aqui no colégio é diferente de como eles se comportam em casa, né? Então tem certas coisas assim que a gente precisa ter um jogo de cintura também, né? Para conseguir passar, conversar diretamente com a família, fazer a família entender a importância do conhecimento, a importância do aluno vir para a escola, do aluno fazer as tarefas, do aluno tirar dúvidas com os professores, né? Exato. Melhorar as notas. Exato. Principalmente entregar as tarefas, fazer, se dedicar mais aos estudos. Que é a maior dificuldade que acho que essa geração nova que a gente tem aí, né? Essa geração atual, não quer nada com nada. Eles querem as redes sociais, eles querem outras coisas e não estudar. E a gente percebe assim que eles têm um pensamento muito acelerado, eles não conseguem manter o foco, a concentração, escutar os professores. E tem estudos, né, que já indicam que isso é em função, né, dessas informações superficiais que eles têm através das telas, né? O TikTok, que são vídeos rápidos, né? E muitas vezes traz uma informação ali que chama a atenção deles, mas que não é um conteúdo científico, aprofundado. Então, quando é para pensar, se debruçar em um assunto, fazer pesquisa, eles têm muita dificuldade, né? Então, é muito interessante, às vezes, ficar em casa mexendo no celular, já que agora é proibido nas escolas, né? E aqui também a gente fiscaliza muito essa questão. Foi colocado aqui as caixinhas, né, em cada sala de aula com chave, para na primeira aula os professores recolherem, guardarem no celular. E caso algum aluno omita, né, e coloque na mochila e venha porventura mexer durante as aulas,
o encaminhamento é levar até a coordenação, a gente comunica a família, faz registro e só entrega mediante a presença do responsável. Nessa questão assim dos meus alunos dos 7º anos, eu não tenho enfrentado muito problema com o uso do celular. Claro que tem alguns casos assim, né, que eu já tive que convocar a família, mas foram poucos, né? No 8º e 9º ano eu tive alguns casos, né, de recolhimento celular, onde daí a família comparece, né? Sim. Para se justificar. Já tive casos da família dizer, deixa aí o celular uma semana, depois eu vou lá buscar. Sim, então temos, né, de tudo. E quanto maior, né, ele parece que eles estão mais viciados, ainda mais dependentes das telas, né, do celular. Então agora voltando aqui na questão da frequência, né, só para fazer um resumo assim do levantamento que eu fiz dos estudantes, né, aqueles que eu convoquei a família. Algumas compareceram já, outras ainda não. E assim, uma questão primordial é que geralmente os pais que mais precisam vir aqui assinar os termos os que a gente tem mais dificuldade de conseguir trazê-los até a escola. Inclusive amanhã à tarde nós vamos fazer também, no final, né, da aula, nós vamos fazer a entrega dos boletins. Todos os responsáveis foram convocados, né? Dessa vez, independente se o estudante tem notas acima da média ou não, nós convocamos todos para participar da reunião, para estar colocando a questão também do comportamento, né? Tem muitos estudantes que agora já sabem que estão praticamente passados, aí acabam dando uma desleixada, acham que agora pode brincar, pode faltar. Então daí a gente vai enfatizar muito a questão da reprovação por falta, né? Que mesmo às vezes tendo obtido já a nota suficiente para aprovação, se o estudante não tiver no mínimo 75% de frequência, ele é automaticamente reprovado também, né? Então, aproveitando aqui, a gente tem o termo de compromisso também das notas abaixo da média, que daí assim a gente vai entregando o boletim e os alunos que já estão com risco de reprovação por notas e por faltas, os pais vão assinar também o termo. E aqueles que não comparecerem na reunião amanhã, a gente vai estar entrando em contato, né, por ligação, por mensagem no WhatsApp, para eles estarem comparecendo até o colégio. Então aqui, né, os alunos que eu vou convocar os pais do 7º ano A. O Cauã Ariel, que é uma família que eu venho chamando desde o início do ano, eles não comparecem. Aí ele falou que a mãe dele estava internada, então tem realmente problema de saúde. O pai agora também, né, a justificativa que ele me deu por telefone é que precisa cuidar da mãe, está trabalhando, ainda não conseguiu comparecer. Mas assim, espero que amanhã na entrega de boletins ele venha. E esse é um pai que eu preciso conversar bastante, porque é uma situação assim de risco de reprovação. O Marcos Henrique, a mãe já compareceu, já assinou, é uma mãe bem presente, né, e ela se comprometeu, né, a estar acompanhando de perto. A aluna Amanda Caroline é uma ótima aluna, mas ela tem uma frequência baixa e a família já veio até o colégio na primeira reunião que nós fizemos, né, com os alunos com frequência baixa, e eles justificaram que ela tem muita enxaqueca. Então, só que a questão é que eles não apresentam atestado médico, né? Então eu já orientei eles que só avisar por WhatsApp, né, ou estar comunicando a escola, isso não é suficiente para nós, né? A gente precisa ter a documentação, né? E assim, ela apresentou pouquíssimos atestados, conforme eu anexei no documento aqui, que eu tirei o print, né, tanto do RCO quanto do BI. A Yara é uma aluna também que apresenta alguns atestados médicos. A Ana Clara de Mello é uma aluna autista, né? A família também já foi convocada, eles vieram, são presentes. O Cauã Gabriel, que veio ontem, inclusive, porque não trouxe avaliação a recuperação de geografia, Renata. Aí eu liguei, aí a mãe falou que não tinha ninguém para trazer ele para a escola ontem,
mas que ela tinha acabado de chegar em casa do serviço e que ela ia trazer ele até o colégio. Trouxe, já assinou todos os termos que eu mencionei aqui, então aqui a gente já está respaldada através dessa documentação. A Clara Elis, que é uma aluna que também foi encaminhada para o Conselho Tutelar. Esses são os alunos do 7º A. Do 7º B, que eu vou convocar os pais, né? Matheus França é um aluno autista, a mãe sempre está presente e ele tem um número alto de faltas, geralmente porque às vezes ele se desregula com algum comportamento da turma e ele acaba indo mais cedo para casa, geralmente ele depois do intervalo. O Micael, que é um aluno também que ele tem alguns atestados médicos. A Ana Luísa, a Yasmin, Ana Heloísa, Maria Clara, Pedro Antônio, Miguel, a Maria Rita, que eu coloquei o print, que tem bastante atestados médicos. O Vinícius Boiarski, que é um aluno que tem baixíssimo rendimento escolar. A Catarina e o Matheus Soares Simardo. Esse aqui também já foi encaminhado para o Conselho Tutelar, juntamente com o irmão, que é teu, né, Renata? Ele era do 8º ou do 9º? Ele era do 8º C e agora foi para o 8º A da manhã. Então assim, eram os dois que faltavam muito. A mãe, quando convocada, dificilmente ela não vinha, né? Não, ela não vem, ela não comparece, porque diz que tem um pet. Essa era a justificativa. Aí, uma tarde eu consegui conversar com ela, porque ela veio aqui resolver um problema com a outra pedagoga, Cristiane, porque ela alegou que um outro aluno do 6º ano havia batido no Matheus. Então, o que eu constatei? Quando é para defender o Matheus, ela comparece ao colégio. Quando, depois de resolvida essa situação do conflito, quando eu expus a situação, né, das notas abaixo da média dele, da infrequência, que ele falta demais, que ele chega atrasado, que ele já foi pego gazeando aula várias vezes, ela parece que não gosta de ouvir essas coisas, né? Então, é uma situação também bem complexa, bem complexa. Do 7º C, o Cauê, o Isaac também, que a família já veio, já assinou os termos. O Andrew, que é um aluno que além das faltas, ele tem um péssimo comportamento, muita indisciplina. E aqui eu conversei com o pai, os pais são divorciados, então eles também têm um conflito familiar. E aqui na escola a gente percebe assim, que ele tem uma necessidade de chamar atenção assim, imensa. O Pedro Henrique, que agora foi diagnosticado com TDAH, ele também tem baixo rendimento, bastante falta. O Davi, a Maria Eduarda, a Uliana, a Camille, o Gustavo. O Gustavo também é um aluno autista e que várias vezes assim, ele já entrou em conflito e a família teve que ser acionada, foi mais cedo embora, o que acaba gerando também algumas faltas. A Ana Júlia das Dores Santos tem vários atestados médicos, que eu coloquei os prints. A Mona Lisa é uma aluna extremamente faltosa, não tanto quanto o Ítalo, né? Mas ela também é faltosa e já foi encaminhada para o Conselho Tutelar. Do 7º ano D, a Heloísa, a mãe já compareceu, já assinou os termos. E ela também está com risco de reprovação, está com muitas notas abaixo da média. E é essa questão, né? Que não vem para as aulas, não consegue se apropriar do conhecimento e automaticamente fica com as notas abaixo da média. O Igor, a Kathleen, a Stephanie, o Vinícius Rafael, o Enzo Miguel, o Jean, a Angelina, que é uma aluna autista e que apresentou atestados médicos, a Júlia, o Matheus, o Enzo, o João Vitor, Anthony, Gustavo, Juan, Felipe e a Emily. A Emily também tem alguns atestados médicos e também foi encaminhada para o Conselho Tutelar. O pai, ele está querendo as atividades para ela fazer em casa, né? Atividades remotas. Mas assim, a gente precisa dos atestados, né? Constando os dias. E ele só trouxe um laudo, né? Então, para nós, isso ainda não é válido. Então, essa é uma questão que ainda está em andamento, está em aberto. Então, seria isso.
Renata, muito obrigada pela conversa, pelas contribuições, pelo De apoio, nada, imagina. pela acolhida, né, desde o início do ano letivo. Muito obrigada. De nada, estou aí a colaborar. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.